Queremos saudar a igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também queremos cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 10. Hoje, excepcionalmente, vocês estavam esperando Tiago aí, né? Mas nós voltaremos em breve com Tiago. Eu pensei em, assim como eu fiz de manhã, dar uma pequena pausa no livro dos Atos dos Apóstolos e hoje à noite também dar uma pausa na exposição de Tiago. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças por esta noite, por este culto de louvor e adoração ao teu nome. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração alegre, por poder te louvar, te adorar, receber novos membros. Te agradecemos por esse ajuntamento solene e te pedimos, ó Pai, nesse instante que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a tua voz, para que a entendamos e especialmente a pratiquemos para a glória do Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Pai, diferentes do que entramos, desejosos a praticar os teus ensinamentos na nossa vida diária para a exaltação do teu nome. Fala conosco, que não fale eu, mas que fale o Espírito Santo do Senhor através da minha vida e que eu seja apenas um instrumento vivo, santo, dócil e agradável nas tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Exortações para a vida cristã. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Exortações para a vida cristã. Meus irmãos, hoje é um dia especial para todos nós, pelo menos por dois motivos, por duas razões. O primeiro deles é que hoje é o Dia dos Pais. Aliás, agradeça a Deus pela vida do seu pai. Se você ainda o tem vivo, agradeça a Deus, louve ao Senhor pela vida dele, pelos ensinos dele, pela preocupação que ele tem com você. E se você não tem mais o seu pai vivo, agradeça da mesma forma, pelos ensinamentos, pelo legado, por tudo que você é hoje, fruto da preocupação do seu pai. Agradeça a Deus pela vida do seu pai. O segundo motivo é por conta do recebimento de novos membros, pessoas que vieram aqui na frente fazer a sua pública profissão de fé, outros se batizaram, um dia importante, decisões importantes na vida desses irmãos, uma jornada de fé que para esses que foram batizados aqui está apenas começando. Hoje é o primeiro dia de uma nova vida
não fácil, com certeza, porque Jesus nunca nos prometeu vida fácil. O que Jesus sempre nos prometeu foi chegada segura, mas não vida fácil. Esses irmãos precisam de exortação, de encorajamento, assim como cada um de nós. Então, pensando no Dia dos Pais, pensando nesse dia festivo para nós, aliás, se você puder, grave essa data, assim como eu faço com algumas datas, grave essa data, ela é importante, marcante. Eu lembro da minha, vou falar para vocês. Eu tinha 15 anos de idade, era o dia 1º de novembro de 1998, quando eu fiz a minha pública profissão de fé, aos 15 anos de idade, e pela primeira vez eu tive o privilégio de participar da ceia, da mesa do Senhor. Apenas via, apenas observava, mas quando chega a nossa vez, quando nós podemos participar, é diferente. E, irmãos, nós precisamos ser exortados, ser corrigidos, admoestados, para que, pelo menos por 2 motivos. O primeiro, nós precisamos ser exortados para não nos acomodar na vida cristã. Porque é comum que, depois de um certo tempo de caminhada cristã, nós corremos o risco de nos acostumar com a vida cristã. Aliás, alguém já disse que não há nada mais perigoso para a nossa vida cristã do que nos acostumarmos com o sagrado, quando o sagrado já não mexe mais conosco. Uma outra razão é precisamos de exortações para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor, para não sairmos da rota, dos trilhos, para não desobedecermos ao Senhor. Então, pensando nisso, pensando nessa noite festiva, por conta disso, eu quero falar com os irmãos sobre exortações para a vida cristã. Exortações para os irmãos que foram recebidos hoje e para cada um de nós, para que nós nos mantenhamos firmados em Deus, firmados no Senhor Jesus. O texto que lemos apresenta algumas exortações importantes, práticas, preciosas e, de certa forma, até urgentes para a nossa vida. Antes de olhar para o texto propriamente dito, me permitam falar brevemente o pano de fundo, o contexto, o ambiente pelo qual esse texto foi escrito. A carta aos Hebreus, como sabemos, ela é de autor desconhecido. Não sabemos quem a escreveu. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos, não podemos afirmar categoricamente que foi ele. O fato é que a carta foi escrita para impedir que os judeus cristãos voltassem para o judaísmo. O nome Hebreus é um sinônimo para os judeus. Esse nome Hebreus é de longe, ele é antigo, e ele vem lá do Gênesis, capítulo 10, capítulo 11, de um homem chamado Éber. Éber teve 2 filhos, e ao longo dos tempos, então, tornou-se os hebreus de Éber, ou os judeus. Esses irmãos eram judeus convertidos ao cristianismo, mas alguns deles estavam pensando em voltar atrás, pensando em voltar para o judaísmo por causa das perseguições sofridas. Seguir a Jesus naqueles dias, no 1º século, não era algo fácil. Se hoje não é, naqueles dias era pior ainda. O autor vai dizer assim: olha, não voltem atrás, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor, não olhem pelas lentes do retrovisor. E ele diz assim: a razão é simples para que vocês não voltem atrás. Por que vocês querem voltar para o judaísmo? Olhem para Jesus. Aqui mesmo no capítulo 11 ele vai dizer: olhem firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus tem uma tese, nos 13 capítulos da carta. A sua tese é clara, é límpida, sua tese é: Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é superior. Nós cantamos aqui, aliás, um belíssimo cântico aqui, um hino, um cântico: não há nada igual, não há nada maior, não há nada que possa ser comparado com o Senhor, não há nada que possa ser comparado com a beleza de Cristo Jesus. Jesus é melhor, Jesus é maior,
Jesus é superior. Então por quê que vocês querem voltar, deixar o maior para ir para o menor? Por que vocês querem trocar o certo pelo duvidoso? Jesus é melhor. Permaneçam firmes no Senhor. Jesus é melhor, é maior do que Moisés, é maior do que Arão, é maior do que Josué. Jesus é maior do que todo o sistema sacerdotal, do que os sacerdotes levíticos. E o escritor vai levar 10 capítulos para trazer essa ideia para nós. Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é superior. E nesse texto, o capítulo 10, versículos 19 a 25, é justamente o início da segunda parte da carta. Ele estava conceituando até agora, e justamente no versículo 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, essa partícula pois, partícula conclusiva, diante de tudo que eu falei, de tudo que eu conceituei, mostrando que Jesus é melhor, maior e superior, não voltem atrás. Fiquem firmes nos caminhos do Senhor. E é o que ele vai dizer aí nesse trecho, versículos 19 a 25. Veja o que ele diz no verso 19. Tendo, pois, irmãos, que é o início da parte prática, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lembra-se do Santo dos Santos? Que era aquele lugar em que o sumo sacerdote ia uma vez por ano para expiar os pecados do povo e os seus próprios pecados. Agora não é mais um sumo sacerdote da antiga aliança de Arão, agora é Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo este grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A partir do versículo 22, irmãos, que nós vamos ver então essas exortações para a vida cristã. Para mim, para os novos membros e para cada um de nós, para você que me ouve, que me escuta nessa noite. E o texto vai mostrar, o texto é pequeno, mas ele é muito rico, ele vai mostrar aí pelo menos 4 exortações que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Para ficar mais fácil, não tem sigla, mas tem para facilitar para vocês, as 4 exortações começam com a letra C. Os 4 Cs. Depois lá fora eu faço uma chamada oral, alguém fala 2 e uma segunda pessoa fala 2 e está tudo resolvido. Não vou fazer isso não. 4 exortações para a vida cristã. Todas as 4 com a letra C. Vamos ver aí então o primeiro C. A primeira exortação para a vida cristã é comunhão. É o C de comunhão. Versículo 19. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Comunhão. Você que está chegando agora, você que já é membro há bastante tempo, que já tem uma jornada longa, você não pode se esquecer desse C, de comunhão com Deus. A ênfase principal do versículo 22 é comunhão. Como que eu sei? Por causa dessa palavra aproximemo-nos, cheguemo-nos, aproximemo-nos do nosso Deus. É uma ordem, aliás, é uma ordem, um imperativo divino coletivo. Aproximemo-nos. Vale para mim, vale para você, vale para todos nós. O escritor aos Hebreus diz assim: a primeira exortação que você não pode perder de vista é a sua comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Podemos granjear fama, riqueza, bens, tudo o que quisermos, mas se não tivermos comunhão com Deus, a nossa vida está prejudicada. E digo mais, está esvaziada do sentido verdadeiro. E aí ele diz: como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu mantenho comunhão com Deus? E ele diz: com um coração sincero. Versículo 22, com sincero coração. A ideia aqui é um coração verdadeiro, um coração que desfruta de Deus sem interesse.
É curioso nós observarmos, irmãos, hoje em dia, que as pessoas estão em busca das bênçãos de Deus, e não do Deus das bênçãos. Deveríamos buscar a Deus independente das bênçãos, se Ele vai nos abençoar ou não. Deveríamos fazer isso por gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Sua vida de comunhão é a coisa mais importante para você, para mim, para nós. Como anda a nossa vida de comunhão? Como anda a nossa oração? Ou as nossas orações? A nossa leitura bíblica? Lembram lá no início do ano, em janeiro deste ano, quando nós passamos aqui, mostramos o plano de leitura bíblica, leia 4 capítulos, leia menos, leia mais. Você já se perdeu no caminho ou permanece firme no plano de leitura? Não, você pode ultrapassar um ano, mas nunca deixe de ler a Bíblia. Leia 1 capítulo, leia 2 capítulos. Mantenha comunhão com Deus. Aqui é a viva voz de Deus falando ao nosso coração. O escritor diz assim: se aproxime de Deus com coração sincero. Segundo, se aproxime de Deus com fé. Olha, em plena certeza de fé. Irmãos, nós não vemos a Deus. Na eternidade vamos continuar sem vê-lo. Quem nós veremos lá é o Senhor Jesus, que após assumir a sua humanidade aqui na terra, volta para o céu, Ele continua lá do lado direito de Deus Pai, intercedendo por nós, é Ele que nós vamos vê-lo. Portanto, nós precisamos de fé. É bem verdade que Jesus disse em João 10:30 que quem vê a mim, vê o Pai. É preciso de fé. No capítulo seguinte, no capítulo 11, o escritor vai dizer: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como que eu me aproximo de Deus? Com o coração purificado, verso 22. Tendo o coração purificado. Essa purificação é alguém que sabe que cometeu alguma coisa errada, que pecou, que desobedeceu a Deus. Nós lemos aqui na liturgia o Salmo 32, Davi tinha plena certeza de que errou, de que pecou e precisava ter o seu coração purificado. Como que eu me aproximo de Deus? Com o corpo lavado. Verso 22, é bem verdade que a figura do corpo com água pura é uma figura do Antigo Testamento, dos rituais de purificação, quando eles deveriam lavar as mãos, lavar os pés. É a maneira veterotestamentária de dizer: continuem tendo comunhão com Deus. Você tem se aproximado de Deus? Você tem mantido uma vida de comunhão? Ou você, lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quando eles pecam, eles estão escondidos atrás das árvores lá. Quando eles ouvem a voz do Senhor, eles têm medo. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós não temos medo ao ouvir a sua voz. O medo deles é porque eles sabem que eles pecaram, erraram e desobedeceram a Deus. Como está a sua vida de comunhão? A minha vida de comunhão? Segundo C. A segunda exortação para a vida cristã, agora é a letra C de confissão. Comunhão, confissão. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora o escritor aos Hebreus fala sobre a nossa confissão. E é preciso dizer que confissão aqui não é confissão de pecados. Não é aquela oração de confissão que nós fazemos aqui no culto, dominicalmente. Confissão aqui é um ato de proclamação, de anúncio, de falar das verdades de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: a segunda exortação que você precisa ter em mente é a confissão. Os irmãos que vieram aqui à frente, que professaram a sua fé, se batizaram, precisam confessar: somos de Jesus agora, publicamente. Fizemos isso como Deus como testemunhas e a igreja também como testemunhas. Confissão. Confissão do quê? Da esperança.
você e eu temos uma esperança infalível, uma esperança que vai se cumprir, de que a despeito dos problemas, a despeito das adversidades, de coisas ruins que atravessemos, nós temos uma esperança. Paulo diz lá em Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa esperança não é subjetiva, ela é objetiva. Caminhamos rumo à Nova Jerusalém. O pessoal lá do Antigo Testamento caminhava rumo a Canaã. Nós caminhamos rumo a Jerusalém, a nova cidade, a cidade que desce dos céus, na percepção de Apocalipse 21. Confissão. É preciso confessar e dizer, sem vacilar. O versículo 23 diz assim, aquilo que Deus fez, as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Deus é maravilhoso para conosco. Ele é gracioso. Às vezes nós deixamos que a rotina tire a nossa percepção do quão Deus é bom. Já tiveram essa sensação? Parece que nada de extraordinário acontece na minha vida, parece que a minha vida segue normalmente, parece que está tudo normal, está tudo dentro do ordinário. Aí nós levantamos, trabalhamos, fazemos as nossas atividades, aí a gente vai comer, chega a hora da oração. Você já reparou como é que você ora? Como é que eu oro? Parece que aquele prato de comida está diante de nós e nós agradecemos rapidamente, porque aquilo ficou automático na nossa mente. Mas é preciso que nós reconheçamos a bondade de Deus, o suprimento do Senhor. Ele disse, olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Temos o pão, o sustento a cada dia. Aí você diz assim, por exemplo, milagre na minha vida é a coisa mais escassa. Nunca aconteceu um milagre na minha vida. Na minha já. E na sua também. Qual milagre? O milagre da conversão é um milagre. A sua nova natureza, a sua conversão, a regeneração é um milagre. Porque Paulo diz em Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se estávamos mortos e agora estamos vivos, houve uma ressurreição. Que nome que nós damos para isso? Milagre. É preciso olhar, confessar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Você é uma pessoa grata, você é uma pessoa que confessa, que fala das maravilhas, sem vacilar, disse o Senhor Jesus, disse o escritor aos Hebreus. Agora, o Senhor Jesus diz algo interessante sobre esta confissão. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, Mateus 10, 32, Jesus está falando com seus discípulos, e ele diz algo interessante. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Olha que coisa espetacular, quando você confessa, quando você fala de Jesus para alguém, Deus é bom, Deus me salvou, Ele redimiu a minha vida pelo seu sangue. Toda vez que nós confessamos, Jesus diz assim, eu também confesso você diante do Pai. Imagina a cena, você falando de Jesus e lá no céu, Jesus dizendo assim, olha, o Edivaldo falou do Pai para alguém. O Edivaldo falou sobre as maravilhas do Senhor na vida dele. Imagine, o pastor Nelson, o presbítero Eduardo, o Eduardo falou, fez uma confissão para alguém que não me conhecia. E Jesus diz assim, olha, também eu quero confessar o Eduardo aqui. O Edivaldo e tantos outros nomes. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Já pensou o seu nome sendo falado e citado por Jesus lá no céu, numa outra dimensão, para onde almejamos ir, para onde desejamos ir, para onde queremos ir? Confissão. Você tem confessado, você tem falado. E o escritor termina no versículo 23 dizendo assim, olha,
Fiquem firmes, confessem sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Agora é importante dizer que Deus é fiel a Ele mesmo, às suas promessas, e não a mim. O compromisso de Deus é com Ele mesmo, é com a sua palavra, que é eterna, que é imutável. Confissão. Fiquemos firmes, confessando, falando de Jesus, anunciando desse amor maravilhoso dele na nossa vida. Terceiro C. A terceira exortação para a vida cristã é consideração. Comunhão, confissão, consideração. Isso está no versículo 24. Volte os seus olhos para o texto e veja. Verso 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora o escritor diz que nós devemos pensar nos irmãos e estimulá-los a boas obras. Consideremo-nos, consideração. Qual é o valor que você dá para o seu irmão em Cristo? Qual a importância que ele tem para você? Ou você é mais importante? Esse é um grande desafio, irmãos. E novamente está no plural aqui, né? Consideremo-nos. É uma tarefa mútua, coletiva, consideração uns aos outros. É muito difícil. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Desde criança é assim, não é verdade? Quando nós vemos as crianças, se é menino, ele diz assim, é o meu carro, ou o meu carrinho, não é assim? Se for uma menina, é a minha boneca. Aí eles são pequenininhos assim, vão falando do carrinho, da boneca. Quando eles crescem e se tornam adultos, só muda o objeto. Agora é o meu carro mesmo, um carrão. São os meus bens, as minhas posses. Somos egoístas por natureza. Primeiro eu, depois você. Mas é interessante que o cristianismo, ele é uma religião não egocentrada, pensando em si. O cristianismo é uma religião outrocentrada, pensando no outro. Já pensou você viver o tempo todo para pensar no outro, abençoar o outro, ser uma bênção na vida dele? E eu? O que eu faço comigo? Com os meus desejos? Nós comparamos, desejamos, queremos, para mim. É o famoso para mim, para eu. Para mim, para eu, para mim. E para os outros. O escritor diz assim, olha, lembrem-se do C, de consideração. Consideração significa uma ação deliberada, estimulada a favor de alguém. É você tentar abençoar alguém sem esperar receber nada em troca. Porque quando às vezes a gente ajuda alguém, mas lá no fundo a gente espera ser recompensado, ser abençoado. Faça sem esperar nada. Coloque nas mãos de Deus consideração. Tem pessoas na igreja que nos ajudam, que nos estimulam, mas tem outras também que acabam nos desestimulando. Pessoas que às vezes não colaboram muito, né? Você diz assim, poxa, eu estava com um problema assim, eu estava com uma doença assim, com uma enfermidade assim, aí o irmão chega, ah é? Eu conheci alguém que estava com a mesma doença que você. Ah é? O que aconteceu? Ele morreu. Poxa, que ajuda, que consideração. Sabe essa tosse aí que você tem aí, essa tosse aí? Eu conheci alguém que tinha uma tosse igual a sua aí. E o que aconteceu? Tá Você fica, eu sou o próximo. Eu vou ser o próximo. Isso não é consideração. Isso tá mais para abatimento, para desestímulo. É preciso estimular os irmãos ao amor e às boas obras. Amor. Ele coloca aí. E da perspectiva bíblica, amor não é sentimento.
Amor é atitude, ação. Como é que se amor, veja, que se amor fosse sentimento, como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou orar por ele? Amor é ação. Paulo diz em Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Agora, veja o que Paulo diz, é algo impressionante, dificílimo, sobre a consideração. Filipenses 2,4. Ele vai falar sobre consideração. Filipenses 2,4, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceberam a ênfase, a interpretação do versículo é: o outro primeiro e você é o segundo. Como é difícil, gente. Como isso é difícil. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E lá em Filipenses ele vai dar o conceito e vai exemplificar. Ele mostra 3 exemplos lá, de quem pensou nos outros. Aí ele fala assim, olha, Jesus pensou nos outros e morreu na cruz. Depois, Timóteo pensou nos outros e foi servir a igreja lá de Éfeso. Depois ele fala, Epafrodito pensou nos outros. E Epafrodito fez uma viagem de 1000 quilômetros para ir até Roma, levar mantimentos, alimentos para o apóstolo Paulo. Ele cita lá em Filipenses 4, ele diz, eu recebi todos os donativos, tenho tudo em abundância. E Paulo diz assim, Epafrodito adoeceu mortalmente, Deus foi misericordioso com ele, para que ele não morresse. Epafrodito viaja 1000 quilômetros, depois tem a volta, mais 1000 quilômetros, sabe por quê? E ele nem sabia onde Paulo estava preso. Foi procurar Paulo para dizer aqui, Paulo, estou pensando em você, trouxe aqui donativos, alimentos. E Paulo diz que recebeu, que agradece, tenho tudo em abundância. Aí vem Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Você estimula as pessoas a quê? A resposta deve ser ao amor e às boas obras. Se alguém estiver doente, segura aí. Não arruine mais ainda a pessoa. 4ª letra, 4º C. A 4ª exortação para a vida cristã é a letra C de convocação. Comunhão, confissão, consideração e convocação. Versículo 25, ele encerra dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Finalmente, eles deveriam entender que não podiam deixar de congregar. Olha que curioso, irmãos, esse texto foi escrito no 1º século, próximo dos dias de Jesus, e já tinha pessoas naqueles dias, no 1º século, que não ia à igreja. Salomão tem razão, não há nada novo debaixo do sol. 2000 anos se passaram e essa é uma verdade atualíssima para nós. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, o que ele está fazendo? Uma convocação, é um mandamento, um imperativo divino para que nós nos ajuntemos aqui, louvemos a Deus, exaltemos ao Senhor pelo que Ele é, faz e representa na nossa vida. Não deixemos de congregar-nos. Já naqueles dias, tinha irmãos que não iam para a igreja. É incrível. E a gente acha que isso é um problema de hoje, dos tempos pós-modernos. Gente que deixou de ir para a igreja. Eu não vou mais, eu desanimei. Aquela igreja não atendeu às minhas necessidades, às minhas expectativas, minhas perspectivas. Hoje em dia a gente diz assim, né? Tá sol demais, não é assim? Tá muito quente. Aí depois, aí agora no inverno a gente diz, tá muito frio. Aí tá uma chuva, né? Tá uma chuva, tá chovendo. Vocês já repararam que se segunda-feira de manhã
tiver caindo um temporal, você vai trabalhar? Mas está chovendo. Olha, eu vou ligar para o meu patrão e falar assim, olha, estava chovendo ontem à noite, eu não fui no culto. Eu vou embalar com a mesma ideia. Você não liga para o seu patrão e você procura o guarda-chuva e vai. Pensa na nossa incoerência. Para o Deus Criador de todas as coisas, eu fiquei em casa porque está chovendo forte. Para o meu patrão, lá no meu serviço, eu vou, porque eu tenho que bater o ponto, eu não posso faltar, vai ser descontado o meu dia, eu corro o risco de ser mandado embora. Agora, quem é maior? É Deus ou o seu patrão? Por que que na segunda-feira, a despeito da chuva, a gente vai trabalhar? O escritor diz assim, não deixem de congregar, fique firme aqui na casa do Senhor, o melhor lugar para você estar é aqui. Ah, pastor, mas a igreja é complicada. A igreja é problemática. É. E o maior problema da igreja é você. Sou eu. O maior problema da igreja aqui é... Você não tem espelho em casa, não? Olhe para si. O meu maior problema eu posso ver se tiver um espelho. Sou eu mesmo. Minhas crises, minhas dificuldades, minhas exigências, minhas incoerências. Sim, a igreja é problemática, todas elas são. A igreja é um grande hospital de gente doente, é um grande exército de feridos, gente buscando acertar, viver com Deus, ter comunhão com o Senhor. Agora veja, se você acha que aqui está ruim, lá fora está muito pior. E esse mundo só não virou um caos ainda por causa da igreja. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Ela está sendo embelezada, ataviada, para ficar bonita como noiva, para o regresso do seu noivo, o Senhor Jesus. Não deixe de congregar. Até os passarinhos sabem que a casa do Senhor é o melhor lugar. Até as aves sabem disso. Lembra do Salmo 84? O Salmo 84, versículo 3 diz assim, olha só. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Até o pardal e a andorinha sabem, e nós devemos saber que o melhor lugar para estar é no altar do Senhor, colocando a nossa vida, porque lá fora é vazio, é passageiro. Salomão diz claramente em Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem e só a eternidade pode preencher o vazio. Agostinho de Hipona, nascido em 354 e falecido em 430, disse certa vez, fizeste-me para ti, só vou achar refúgio em ti. É simples. Fizeste-me para ti. Só vou achar refúgio em ti. Pode ir lá fora. Lembra do filho pródigo? Ele não foi? Ele foi e voltou arrebentado. Mas ele sabe que o melhor lugar para estar é na casa do pai dele. E aqui, para encerrar, o escritor diz, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Reparem que dia com letra maiúscula. Ele não está falando de um dia qualquer, ele está falando da volta de Jesus. Olha só, se para ele disse que estava se aproximando, imagina para nós, 2000 anos depois, o dia da volta de Jesus se aproxima, fiquem firmes, vocês ouçam a convocação solene, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, não deixe de vir para a igreja. Essas são as exortações que eu gostaria de deixar para o nosso coração. Pense nisso, exortações para a vida cristã, comunhão, confissão, consideração e convocação. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça o seu coração e que essas exortações
falem profundamente no coração de cada um. Que Deus nos abençoe.